Oi, gente, vamos falar um pouquinho sobre Flávio Dino, mas não apenas sobre ele, e sim sobre as diferentes alianças que parecem estar se configurando no cenário brasileiro e tentar analisar esse cenário político fluido e como é que ele vai se manifestar provavelmente nas candidaturas em 2022, não é? Então, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. E se você gosta do que eu faço, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, divulgue o nosso material e se inscreva nas nossas outras redes sociais ou então se torne um apoia-se. Os links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Bem, o Flávio Dino, ele é governador do Maranhão, ele é advogado, político, professor universitário, não é? Filiado ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Mas começou há algum tempo atrás uma especulação que ele poderia se filiar ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, e ele poderia ser candidato à presidência pelo PSB, uma aliança entre o PSB e o PCdoB. Essa seria uma aliança interessante porque o PCdoB historicamente tem se aliado quase que exclusivamente ao PT. E poderia ser que nessa aliança o PT apoiasse, e também fizesse parte da aliança, e apoiasse o Flávio Dino, fazendo uma leitura de que o antipetismo, ainda muito forte, talvez fosse melhor um candidato de um outro partido, e o PT talvez fornecesse o vice do Flávio Dino e não o candidato principal da chapa. É difícil acreditar nessa hipótese? Bem, historicamente o PT sempre teve candidato próprio, o PT é o partido mais forte do campo de esquerda em termos de votação, em termos de elegeu 4 presidentes, 2 vezes Lula, 2 vezes Dilma. Historicamente tem entre 20% e 25% do eleitorado que é petista. Isso é mais do que qualquer partido político, né? Nenhum partido político no Brasil tem tanto percentual da população, não é? O PSL é um partido de aluguel, episódio, agora com o Bolsonaro, não é um partido histórico do Brasil, não é? E outros partidos que têm mais história não têm esse percentual, não é? O Flávio Dino, ele já vem sendo especulado como candidato à presidência. O próprio Leonardo Atucci, da TV 247, uma vez me perguntou sobre isso, e ele vem sendo um nome que vem sendo pensado. Por quê? Ele vem sendo pensado? Porque ele, embora claramente de esquerda, ele é um cara religioso, né, cristão. Ele, por isso, não seria acusado de secular e ficaria mais difícil um ataque a ele por esse ângulo, não é? Além disso, ele é um governador muito bem avaliado, então é uma pessoa que tem uma gestão no executivo com muito boa avaliação. E ele é uma pessoa considerada ponderada, considerada como uma pessoa que teria esse diálogo que seria importante para uma pessoa da esquerda. Se vocês assistirem a entrevista dele no My News, vocês vão ver que ele, com calma, com educação, ele desconstrói muitas das ideias que são ditas pelas pessoas no My News. Eu acho que ainda faltou para ele um pouco de desconstruir com mais detalhes, ou seja, ele desconstrói, mas ele não deu tantos detalhes em algumas respostas. Mas também ele também estava pesando o fato de que no My News, se ele começa a monopolizar a conversa para dar muitos detalhes, isso poderia soar como arrogante, poderia soar como... Então ele, por um lado, ele ter sido cirúrgico e não ter dado tantos detalhes do processo de desconstrução de algumas das narrativas ali apresentadas, tem um lado de você ser mais educado e você não falar tanto, né? Então, é uma entrevista interessante para vocês analisarem. A entrevista nessa entrevista que eles perguntam se você é comunista religioso, e ele diz que sim, e ele lembra trechos do Novo Testamento falando sobre a importância ajudar o próximo e que, enfim, o Novo Testamento tem informações e ideologia que podem ser utilizados por uma pessoa de esquerda, né? Então, ele faz essa utilização.
É interessante essa possível aliança, porque o PT, dentro desse cenário hipotético, colocaria Haddad para ser candidato a governador de São Paulo, que seria muito difícil Haddad ganhar, porque São Paulo é o estado da federação que está cada vez mais reacionário, cada vez mais conservador. Conservador talvez não seja a palavra. É o estado que realmente tem mais fortemente... Só para vocês terem ideia, João Dória se fortaleceu lá quando disse que ia votar em Bolsonaro, quer dizer, quando fez o Bolsodória. Foi o Bolsodória que ajudou João Dória a ganhar no estado de São Paulo. Então, por um lado, nós temos a possibilidade de Flávio Dino, com alguns partidos. Uma outra possibilidade é o PDT de Ciro Gomes com o PSB, que eles se aliariam, viria algum candidato do PSB para ser o vice de Ciro, e Ciro seria o candidato à presidência pelo PDT. Essa é uma outra possibilidade, uma força nesse campo. E o PSOL, a gente não sabe o que é que ele vai fazer, porque o PSOL tem tido candidato próprio nas eleições e provavelmente deve manter isso, né? Talvez seja o Marcelo Freixo, né? É uma possibilidade do PSOL dele vir como candidato mais à esquerda nas eleições, né? Muita gente tem caindo matando no Freixo por causa da conversa dele com a Janaína Pascoal. E eu diria o seguinte, sim, o Freixo poderia ter sido mais firme em algumas posições. Não é de todo negativo ele querer aparentar ser uma pessoa da esquerda do diálogo. Isso não é ruim. Mas ele também não pode facilitar que figuras da extrema-direita tenham seu discurso legitimado, especialmente quando esse discurso tem elementos que, enfim, são indefensáveis. Ele precisa vigorosamente defender uma perspectiva progressista. Mas embora ele tenha cometido algumas falhas ali na conversa com a Janaína, nem sei se ele deveria ter aceitado, enfim, mas ele cometeu algumas falhas, eu acho que não é um nome que a gente deve simplesmente desprezar por causa disso. Eu acho que é um nome bom do campo progressista. Mas voltando, e o campo da direita? Me parece claro que o campo da direita vai apostar em João Dória. Fora o próprio Bolsonaro, que pode ser candidato à reeleição, embora eu acho que ele vai desidratar muito daqui até lá, você provavelmente vai ter um João Dória com um vice do DEM, do Democratas. E eu aposto minhas fichas que vai ser o Rodrigo Maia. Eu acho que existe uma forte possibilidade de nós termos uma candidatura Dória-Maia, Dória candidato a presidente, Maia candidato a vice, a aliança entre o PSDB, o DEM e parte do Centrão. Então o PSDB e o DEM vai pegar parte do Centrão. Talvez o PMDB se junte a eles, então forme verdadeiramente o candidato do establishment, o candidato da centro-direita, que na verdade na economia não vai ser centro-direita coisa nenhuma, na economia vai ser direita liberal pra valer, vai ser muito de direita na parte econômica. Então você provavelmente vai ter esse candidato na direita. O outro candidato da direita vai vir do bolsonarismo, que pode ser o próprio Jair Bolsonaro, com talvez um Hamilton Mourão ainda de vice ou um outro vice, né? Vocês perceberam que o Hamilton Mourão anda meio sumido? Daqui a pouco a gente vai dizer cadê o Queiroz e cadê o Hamilton Mourão? Cadê o vice? O vice, né, foi para algum lugar com formol, foi guardado lá e nunca mais ele apareceu para falar nada. Enfim, então você tem provavelmente duas candidaturas do campo da direita, claramente da direita com mais força, a candidatura do Bolsonaro e a candidatura do Dória com o DEM, o Maia. Essas duas candidaturas vão disputar o espaço à direita. Já o espaço à esquerda, centro-esquerda, chamem como quiser, provavelmente ele vai ser disputado novamente pelo PT, pelo PSB, pelo PCdoB e pelo PDT, mas provavelmente esses partidos todos não vão ter candidato próprio. Ou seja, desses 4 partidos, provavelmente nós devemos ter 2 candidaturas. O óbvio hoje seria pensar que seria Haddad e Ciro, uma reedição, né? Mas eu posso dizer para vocês que nos bastidores, digamos assim, em informações que eu não posso publicar e dizer o nome de quem me disse, porque são pessoas que
falam coisas assim pelo WhatsApp e tal. A não ser que alguém invada nosso WhatsApp, né? Que aí vão descobrir quem é. Mas várias pessoas têm falado sobre a possibilidade de Haddad não se candidatar à presidência de novo e o candidato desse bloco ser Flávio Dino e seguramente Ciro Gomes pelo PDT e por uma aliança que o PDT tentaria fazer ou com o PCdoB ou com o PSB. Então, me parece cada vez mais claro que nós estamos caminhando para um cenário de 4 forças políticas mais fortes. E, claro, tem a candidatura do PSOL, tem a candidatura do PSO, do PSTU. O PSOL é um partido maior do que o PCO e do que o PSTU, então a candidatura do PSOL ela é uma candidatura que tem importância. E o PSOL pode até abdicar da candidatura se fizer uma composição com outros partidos. Mas eu não vejo isso como muito provável nesse momento, né? Eu acho que o PSOL ainda vai ter uma candidatura própria em 2022. Então nós temos essas 4 forças políticas disputando, provavelmente em 2022. E algumas pessoas dizem, 2022 está muito longe, a gente não deve começar a pensar nisso. Eu acho que a gente não deve definir nomes de forma definitiva. Acho que isso sim. Mas eu acho que a gente deve sim pensar em qual deve ser a agenda mínima do nosso campo, do campo progressista. Reforma tributária progressiva, auditoria da dívida pública, auditoria cidadã da dívida pública, questões como rever a reforma da Previdência, democratização da política para ampliar a participação dos cidadãos sobre a vida política, democratização dos espaços de trabalho. Existem várias questões importantes que nós podemos ou introduzir ou capitanear para a esquerda. Várias delas. O Flávio Dino, e aí falando sobre a pessoa que motivou esse vídeo, ele disse que a esquerda precisa retomar a questão da luta contra a corrupção, e eu concordo. Mas precisa retomar a luta contra a corrupção através de uma proposta que reduza efetivamente a corrupção. Não através do moralismo, achar que eles foram mais corruptos do que a gente, e essa discussão de quem é mais corrupto, o Bolsonaro vai dizer o PT roubou muito mais, aí o PT, o pessoal vai dizer, mas Bolsonaro fazia parte do PP, partido de corrupto, e tem os laranjas, não sei o quê. Essa discussão do âmbito moral e individual, ela não é boa para a esquerda. Então a esquerda não é boa, não é porque a gente vai perder essa discussão, é porque ela é ruim para a política. Ela empobrece o campo político e ela dificulta que você se estabeleça em políticas públicas. Por exemplo, você tem que tratar da origem da corrupção. E a origem da corrupção está no financiamento privado das campanhas. No caso brasileiro, no financiamento de grandes empresários, via ou Renova Brasil e essas coisas escusas, ou via doações pessoais. Eu sou favorável a um limite de doação pessoal de no máximo, sei lá, a gente bota assim no máximo 5 mil reais. Estourando, eu seria até mais rigoroso e botaria um limite de no máximo um salário mínimo. Eu acho que a gente não deve permitir essas mega doações para campanhas. E sim, a gente deve pensar em ideias para reformar o sistema de financiamento de campanhas. Eu, por exemplo, já disse aqui que sou favorável que o fundo partidário ele funcione como crédito para toda a população e que a população tenha o direito de escolher para qual político ela quer esse pequeno crédito, que ela vai ter direito em uma conta bancária. E que ela não pode sacar. Que a única coisa que ela pode fazer com esse crédito é decidir doar para algum político ou algum partido político. Isso seria excelente para diluir o poder. E ela teria o direito de que isso ficasse secreto, como voto. O que impediria que pessoas usassem desse crédito para se pressionar, para conseguir dinheiro para a campanha e tudo mais. Quer dizer, tem ideias como essa que são fundamentais e que podem ser capitaneadas pelo campo progressista como ideias centrais para uma vitória eleitoral. Então, o mais importante é a gente ir construindo isso. E eu vou gradualmente aqui no canal fazer vídeos pegando uma ou outra dessas ideias e tratando essas ideias em maior detalhe para tentar estabelecer como uma ideia importante para a agenda do campo da esquerda, uma agenda mínima
do campo da esquerda. E eu espero que vocês gostem desse conteúdo, até para a gente não ficar todo dia falando da bobagem que o Bolsonaro falou, ou que bobagem que ele fez, porque isso cansa todos nós. E eu acho que muitos de vocês estão meio cansados e tristes e tendo uma sensação de impotência diante disso. Eu acho que vai ser bom para a gente mesclar. Mas eu também vou fazer a cobertura crítica do que Bolsonaro está fazendo, porque eu acho que a gente não pode abrir mão dessa crítica. Agora, eu acho que também a gente pode fazer mais do que isso. Enfim, gente, se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se inscrevam no canal, dê um like, compartilhem e pensem em se inscrever também nas nossas outras redes sociais e se tornar apoiadores do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.